pessoal, eu sou Viviane Martins e estou aqui com vocês a convite do pessoal da Tauaporã Vila Mundo de Manaus para participar dessa vivência em sustentabilidade e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e do meu conhecimento em geobiologia. Eu sou arquiteta, urbanista, mas eu fui convidada para falar com vocês, principalmente pela minha experiência, pelo meu conhecimento em outras áreas que não são desenvolvidas na nossa academia, nos nossos bancos acadêmicos, que estão relacionadas à sustentabilidade do ambiente. Então eu procurei uma formação complementar à arquitetura, baseada na permacultura, na bioconstrução e na geobiologia, que é o tema que a gente vai tratar aqui nessa conversa. Mas eu entendo que todos esses temas eles estão interligados e eles precisam estar conectados para que a gente efetivamente não só fale sobre sustentabilidade, mas para que a gente possa efetivamente gerar sustentabilidade nas nossas ações, nas nossas interações com o ambiente e com as outras pessoas. Mas então, o que é exatamente a geobiologia? Por que ela tem essa relação com as questões de sustentabilidade? Geobiologia vai tratar mais especificamente das relações do ambiente, dos nossos espaços, onde a gente faz as nossas atividades, sejam atividades de lazer, de moradia, de trabalho, enfim, todas as atividades que a gente desenvolve no ambiente, as nossas relações do ambiente com a energia desses ambientes, com a nossa energia e com a nossa saúde. Tem uma abordagem no sentido de que há o entendimento de que o ambiente e os seres vivos interagem de uma forma energética e isso vai nos proporcionar saúde ou vai nos proporcionar, em casos extremos, situações de insalubridade. A geobiologia é uma ciência interdisciplinar, é uma ciência complexa. Embora no Brasil ela não seja reconhecida ainda como ciência, já existem vários países da Europa que já têm essas disciplinas nas próprias universidades. A geobiologia ela compõe com conhecimentos aí da física, da astrofísica, da geologia, da biologia, enfim, da geometria e outros conhecimentos que são necessários para a gente ter uma compreensão do metabolismo desses campos energéticos que interagem com a nossa saúde, com os seres vivos e dos nossos próprios campos energéticos. A geobiologia, ela, de uma forma didática, podemos dizer assim, ela está dividida em duas grandes áreas, que a gente chama de geobiologia moderna, que aborda os campos eletromagnéticos que são gerados a partir de fontes artificiais, aquelas que são criadas pelos homens, como as nossas redes de infraestrutura, rede de energia elétrica, as nossas as tecnologias de telecomunicações baseadas em micro-ondas ou em ondas, e também de uma forma mais próxima, numa escala mais da nossa casa, dos nossos equipamentos eletrodomésticos, que também geram campos eletromagnéticos pelo próprio funcionamento elétrico e de ondas que esses aparatos, essas redes, esses equipamentos se utilizam para que possam funcionar e fazer parte da nossa vida moderna. Então, olhando sobre essa perspectiva, a Organização Mundial de Saúde, ela define dois termos que são bastante importantes para nós quando nos falamos de geobiologia, que um deles é a habitação saudável e o outro é a síndrome do edifício enfermo. São conceitos que estão relacionados ao ambiente, um relacionado à abordagem saudável do ambiente, o outro relacionado, então, às condições insalubres quando o ambiente assim se relaciona com a gente.
Então, a síndrome do edifício enfermo, conforme a Organização Mundial de Saúde, é aquela condição médica em que os indivíduos começam a apresentar sintomas de falta de saúde, né, sintomas de doença, sem alguma causa aparente, e que isso geralmente está relacionado com as condições ambientais, com a qualidade interna do ambiente onde se está exposto, ou morando, ou trabalhando, ou geralmente com atividades de longa permanência. Esse tipo de interação acaba gerando situações de menor produtividade, menor capacidade de trabalho, e já tem formas de diagnosticar esse tipo de enfermidade do ambiente que acaba também adoecendo as pessoas, né? Na Europa já temos alguns estudos, alguns casos em que edificações estão sendo tratadas do ponto de vista da qualidade ambiental interna para que possam então voltar a gerar saúde para as pessoas, né? São casos bem concretos de doenças coletivas, né? Isso é baseado numa estatística que se faz dentro daquele prédio para poder se definir que ele tem essa síndrome do edifício enfermo, né? Então lá tem X% daquela população que frequenta aquele prédio que está tendo uma determinada doença, não existe causa aparente, então vai se investigar uma lista de questões que se investiga, e aí se descobre que esse espaço está sendo insalubre, e aí para isso existem medidas mitigadoras, enfim, mudanças para que se possa melhorar a qualidade interna desse ambiente. Já o conceito de habitação saudável é justamente o pressuposto, a ideia, a abordagem de que o espaço, a habitação, tem a condição de fornecer saúde para os seres humanos, né? De ser um agente de saúde não só para os moradores, como daqui, mas para aqueles que trabalham, né? Então, o espaço ele pode, sim, ser insalubre, mas ele pode também ser exatamente um instrumento para gerar saúde e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quando a gente está falando em saúde, está falando em qualidade de vida, a gente também está falando de sustentabilidade. Já a geobiologia clássica, ela estuda a interação dos seres vivos com os campos eletromagnéticos naturais do planeta, né? Aquelas energias que fazem com que seja possível a vida no planeta Terra. Então, basicamente, de uma forma bem genérica, nós temos o aporte de duas grandes fontes de energia que permitem que a vida se estabeleça da forma como nós conhecemos no planeta Terra. Nós temos energias de fonte cósmica, ou seja, o planeta Terra está localizado num sistema, faz parte de um sistema solar, e em função disso ele absorve energias que vêm do Sol, energias que vêm dos ventos solares, energias que vêm das lunações, e essas energias, esses campos eletromagnéticos, eles são fundamentais porque eles criam a condição da ionosfera, que é que nos permite estar vivendo aqui, ter oxigênio, estar presos no chão, não sair voando para o espaço, né? E são essas condições também que permitem que aconteça a circulação sanguínea, que aconteça o crescimento das plantas, enfim, todo o desenvolvimento orgânico do nosso planeta está relacionado não só com as energias cósmicas, mas também com as energias de fonte telúrica. Telúrico vem de telos, terra, então são as energias que são produzidas pelo próprio metabolismo da Terra e que, de uma forma ascendente, elas ultrapassam todo o espaço no qual a gente vive, que é a ionosfera, e permite então que as condições ideais do planeta
né? Não, claro que não são só essas energias que permitem essas condições, mas elas são fundamentais para isso, para que a gente então possa estar aqui enquanto vida. Então a geobiologia clássica ela estuda a influência destas energias interagindo com a nossa energia, a energia do nosso corpo, da nossa, não só nós seres humanos, mas de todos os seres vivos. Bom, dentro da geobiologia clássica, então o que a gente estuda são esses campos eletromagnéticos naturais. Vocês imaginem que a Terra ela é atravessada por grandes campos, grandes linhas energéticas. São conhecidas hoje mais de 60 redes eletromagnéticas que cruzam o planeta. Essas redes elas são desde malhas muito finas energéticas até malhas bem grandes com distanciamentos aí de 60, 70 metros. Né? Destas 60 redes conhecidas, algumas delas, né, são abordadas pela geologia, são prospectadas, são feitos levantamentos para se localizar, porque são redes que mais interagem com a nossa saúde. De uma forma geral, talvez vocês já tenham ouvido falar das linhas Hartmann, as linhas Perret e as linhas Curtis, que são geralmente as linhas que a gente faz o levantamento para identificar então lugares que são saudáveis ou lugares aos quais a gente deve ter mais atenção quando estamos expostos de uma forma mais prolongada a essas interações, a esses campos eletromagnéticos. Também dentro dos campos eletromagnéticos naturais, os veios d'água subterrâneos, rios subterrâneos, toda a água que está no subsolo e que está em movimento, ela gera atrito quando ela está em movimento no subsolo, e esse atrito ele gera um fenômeno elétrico, e por estar em movimento eletromagnético que assente também na vertical e acaba interagindo com as nossas energias. Então também faz parte do nosso campo de estudo na geologia clássica, os veios de água, as águas subterrâneas. Também as falhas geológicas, são falhas e fissuras geológicas, são descontinuidades da crosta terrestre, onde nessas descontinuidades, né, como são fissuras, como são rupturas, acaba que a gente tem massas com potencial elétrico diferentes, e quando isso acontece a gente acaba tendo entre essas duas massas uma troca bem intensa de elétrons, uma troca bem intensa de eletricidade mesmo, que acaba gerando um campo eletromagnético muito forte, que também interage diretamente com a nossa saúde. Claro, tudo isso quando estamos expostos, quando estamos sobre esses campos eletromagnéticos. Né? Do ponto de vista cósmico, também nos impactam a radiação solar, as lunações, os ventos solares. E aí um exemplo bem claro disso, imaginem se as lunações elas interferem diretamente nas marés, imaginem o que as lunações podem fazer com as nossas águas internas, né? Já que 70% de nós, de todos os seres vivos, em torno de 70% a 80% somos água. Então não tem como imaginar que não somos atingidos de alguma forma por essas fontes de energia naturais. Então, de onde vem, como é que se geram essas fontes de energia? Basicamente o campo magnético terrestre é um dos grandes atores para a gestação desses campos eletromagnéticos que interagem com a gente, que são, repito, fundamentais para a própria existência da vida no planeta. Então, uma das coisas, também de uma forma bem superficial, para a gente ter uma ideia, um dos itens que proporcionam 94% do campo magnético natural da Terra é a diferença de densidade e de volume entre o núcleo
da Terra, do planeta Terra, e o manto e a crosta terrestre. A gente sabe que o nosso núcleo, o núcleo do planeta Terra, né, cientificamente se acredita que ele é um núcleo bastante quente, muito condensado e com um volume pequeno, mas com uma massa muito condensada, enquanto que o manto ele é mais fluido, ele é mais expansivo, né, tem um volume maior, enfim, esse diferencial acaba gerando 94% do campo magnético da Terra. Já a rotação da Terra no sentido leste-oeste é responsável pela orientação dos campos elétricos terrestres, né? Porque esses campos eletromagnéticos, eles correm numa direção, leste-oeste e norte-sul, na sua grande maioria. Claro que a gente tem algumas redes eletromagnéticas que correm na diagonal, né? Mas para a gente entender como que isso acontece, a rotação da Terra é um dos fatores, dos principais fatores para que isso aconteça dessa forma. Outro fator também que está relacionado com a geração dessas redes eletromagnéticas que interagem com a nossa saúde e que estão presentes desde que o mundo é mundo, desde que a Terra existe, é a diferença de potencial elétrico entre a crosta terrestre, a superfície, e a ionosfera, que é esse balão onde é possível a gente estar vivo, a gente respirar, a gente interagir enquanto vida. Então, justamente essa relação entre a crosta e a ionosfera, que é a interface entre as energias cósmicas e as energias telúricas, essa intersecção é que é responsável pelas redes eletromagnéticas que estão relacionadas então com o crescimento vegetal, com a circulação sanguínea, com o crescimento dos nossos cabelos, enfim, com toda a forma em que os organismos vivos se desenvolvem em cima do planeta. E também outro fator importante é que 70% da crosta terrestre é formada por água. E a água, como a gente já sabe pelo conhecimento da física moderna, ela é um grande condutor de energia e, enfim, também já sabemos que um grande condutor de informação, né, por sua estrutura cristalina. Ela é um dos fatores que faz com que esse metabolismo energético todo da Terra se espalhe de uma forma homogênea e harmônica pelo planeta todo. Então, um pouco da história, né, para a gente entender que, embora pareça que a geobiologia seja uma ciência nova, moderna, em função de que os próprios bancos acadêmicos no Brasil e em muitos lugares do mundo ainda não a reconhecem, ainda não a incorporaram, mas que, obviamente, alguns centros, como na Alemanha, na Espanha, na França, já trazem isso como conhecimento acadêmico. Mas esse conhecimento ele não é um conhecimento novo, ele é um conhecimento que a humanidade detém desde a pré-história, desde que existimos enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Esse conhecimento já está presente na constituição dos nossos espaços. Então, a gente pensando lá pela pré-história, as primeiras grandes manifestações da arquitetura na civilização humana são os menílios e os dômenes, que eram implantações de pedras nos terrenos. Se acredita que tinham aí funções religiosas, tinham funções relacionadas à agricultura, ao culto dos mortos, mas o que os geobiólogos descobriram ao longo dos anos, ao longo dos estudos, é que essas estruturas, dômenes e menires, eles estão justamente localizados em cruzamentos destas redes energéticas das quais a gente falava. Então, os geobiólogos conseguem localizar essa malha energética da qual eu estava falando da Terra e conseguiram descobrir que essas formações estão justamente locadas
em cruzamentos, em locais de grande fluxo energético. Porque quando uma rede eletromagnética, quando duas linhas de campo eletromagnético terrestre se cruzam, neste cruzamento se forma um vórtice energético muito forte e que pode ser aproveitado para vários fins, né? Aí, por exemplo, tem situações aí que eram aproveitadas para melhorar as condições de agricultura daquela região, outras situações em que essas pedras locadas nestes cruzamentos eram utilizadas para fins de cerimoniais, de culto aos mortos, enfim, criando ali locais conhecidos como locais de poder. Ficou ali em cima, mas essa estrutura é Stonehenge, fica na Inglaterra, é considerada o principal monumento pré-histórico da humanidade, data aproximadamente de 5.000 anos, e o que impressiona nessa estrutura é o refinamento do conhecimento da rede eletromagnética terrestre e das relações, não só daquilo que está na Terra, mas das relações astrofísicas que os povos que construíram essa estrutura precisaram ter, para que, por exemplo, essa pedra aqui, ela é o altar principal, o altar central dessa estrutura de Stonehenge. Para a gente ter uma ideia, os equinócios e os solstícios, a posição solar, quando o sol nasce, no início da primavera, no início do verão, no início do inverno e do outono, nesses momentos específicos que eram considerados sagrados, que eram considerados importantes porque marcavam uma mudança climática, uma mudança de condições ambientais, nesses momentos essa pedra ela era inundada pelo sol, né? Ela era ficava diretamente alinhada pelo sol, e não só ela ficava inundada pelo sol, mas ficava inundada por momentos de iluminação que eram extremamente importantes para essas culturas. Então imaginem o conhecimento refinado que essas culturas primitivas, essas culturas pré-históricas, tinham que ter para conseguir criar um observatório, no mínimo um observatório astrológico dessa magnitude, e que com certeza acreditamos nós geobiólogos que mais do que um observatório isso tinha funções relacionadas à medicina, à forma de fazer medicina por esses povos, relacionados à forma de tratar as questões mais sutis do corpo, né, as nossas energias mais sutis. Outro exemplo impressionante também são a construção das pirâmides do Egito, que datam em torno de 2.500 anos antes de Cristo, e que também nos impressiona como esses povos tinham tamanha tecnologia e um conhecimento tão avançado, não só para poder construir uma estrutura como essa, imensa, né? Essa é a grande pirâmide de Quéops, no Egito, uma pirâmide que tem em torno de 150 metros de altura, que foi construída com grandes pedras, né, cada pedra dessas pesam toneladas, que foram carregadas por quilômetros para poder constituir essa estrutura de pirâmide, e que dentro dela, as pirâmides todas, elas são repletas de labirintos e de caminhos que levam à tumba dos imperadores, mas que para além dessa questão física, para além dos nossos questionamentos de como que esses povos conseguiram construir isso do ponto de vista físico, também nos impressiona como que esses povos tinham um conhecimento capaz de determinar proporções geométricas tão importantes e com tal precisão que permitem que uma estrutura dessas não só tenha contribuído para a conservação das múmias, dos corpos dos imperadores que ficavam
ali acomodados, né? Mas, por exemplo, de ter se encontrado na nossa época sementes que eram guardadas junto ao imperador, que faziam parte da representação da sua riqueza, do seu poder, e que hoje ainda estão em condições de germinação que são possíveis justamente. Outro exemplo que é bem importante também na história da humanidade é a civilização de Nazca, que é uma civilização pré-incaica, e que se estabeleceu no sul do Peru, no deserto do sul do Peru. E essa civilização ela existiu nessa região aí entre os anos 300 e 800 depois de Cristo. E se acredita que essas estruturas, esses desenhos, as linhas de Nazca, foram construídas, foram mapeadas no solo do deserto do Peru entre os anos 400 e 600 depois de Cristo. Então, nos impressiona bastante a dimensão dos desenhos, dos gráficos que são desenhados no solo do deserto do Peru. Alguns deles aí com diâmetros em torno de 200 metros. Mas também nos impressiona as linhas que são desenhadas no deserto. Se a gente observar nos desenhos, nos gráficos aqui, a gente vai ver que existem linhas que são marcadas em todos os, não só onde estão os gráficos, mas também em outras regiões onde não existem gráficos, existem linhas que estão demarcadas, estão desenhadas no solo, linhas bem retas. E essas linhas elas são bastante importantes do ponto de vista geobiológico, porque elas mapeiam, elas grafam no solo do deserto do Peru linhas de grande magnitude energética. Então aqui a gente tem um trecho do deserto do Peru onde estão marcadas com cores algumas dessas linhas. E vocês vejam que aqui é um ponto bastante importante, porque não só são linhas de grande magnitude, mas é um ponto onde elas se concentram. É uma convergência dessas linhas. Né? Então aqui é uma foto mais aproximada dessa região onde estão essas linhas. E na parte de baixo aqui a gente fazendo nos distanciando, né, dessas linhas aqui, dessa região aqui, a gente vê mais de longe, a gente vê aqui a curvatura do planeta, né? E essas imagens elas são de um vídeo de um grupo grego, onde eles pegam essas linhas e eles eles traçam uma linha imaginária no prolongamento dessas linhas que estão marcadas lá no deserto do Peru. E eles vão então descobrir aonde essas linhas vão passar no planeta todo e o que se encontra nesses prolongamentos. Então, nessa simulação aqui a gente vê, por exemplo, deixa eu voltar aqui, esta linha azulzinha clara aqui, que aqui ela está numa escala, aqui a gente se distanciou mais. E aqui olhando o planeta como um todo, né, lá estão as outras linhas, a linha azul clara fazendo a curvatura no planeta. E aí o que os geobiólogos identificaram quando esse grupo fez então essa simulação da continuidade dessas linhas, que são de fato linhas que têm um campo eletromagnético muito intenso. Eles descobriram que existem no prolongamento dessas linhas outros sítios arqueológicos importantes, onde os povos mais antigos localizaram ali, estabeleceram ali templos, cidades, estruturas importantes para a sua cultura e para o seu momento histórico. Um dos exemplos é Teotihuacan, no México, isso fica pertinho da cidade do México, construído aproximadamente há 300 anos antes de Cristo. Então vejam que isso é anterior à própria demarcação, ao mapeamento dessas linhas lá em Nazca.
principal desse sítio arqueológico, ele está alocado exatamente no alinhamento de uma dessas linhas de grande magnitude energética. Obviamente que a gente não está querendo dizer aqui que esses povos tinham algum tipo de comunicação ou conexão que se fosse combinado, que vamos fazer no mesmo alinhamento esse sítio arqueológico. O que a gente está querendo dizer, na verdade, é que os povos antigos, que as civilizações do mundo, os povos do mundo, ao longo da história, ao longo do tempo, dispunham de tecnologia, de conhecimento para localizar essas redes eletromagnéticas e tirar proveito delas da forma como lhes interessasse. Outro exemplo que também fica em um desses alinhamentos de uma dessas linhas que estão lá grafadas no deserto do Peru é Tebas. Esse aqui é o templo de Luxor, fica no Egito. Foi construído aproximadamente no século XI a.C. E esse é o acesso principal do templo, que também, esse acesso que estabelece um eixo principal até o templo de Luxor, ele também está locado sobre uma dessas linhas importantes que estão lá demarcadas no Peru. Isso fica na Bósnia. É um sítio arqueológico que foi recentemente descoberto, ali aproximadamente em 2005, 2004, começaram as escavações desse sítio arqueológico, é conhecido como Visoko. Se imagina que ele foi construído lá pelos anos 2000 a.C. É um sítio arqueológico que ainda a escavação dele ainda é complicada, porque ele está todo coberto de vegetação. Essa é uma das pirâmides, o complexo tem outras pirâmides, e também está localizado no alinhamento de uma no prolongamento de uma dessas linhas identificadas lá em Nazca. Um outro exemplo é o Templo de Xi'an, isso fica na China. O Templo de Xi'an é aquele que tem o exército de terracota, porque esse imperador, na ideia dele, ele queria que fosse com ele, junto com a morte dele, tudo o que lhe pertencia, inclusive os seus cidadãos, o seu exército. E como o exército não topou se sacrificar, então ele mandou fazer em tamanho natural todo o seu exército que está sendo escavado, que é belíssimo. Esse sítio arqueológico também ele se encontra em uma dessas linhas que foram demonstradas antes naquela foto, lá no deserto de Nazca, no Peru. Bom, agora avançando um pouco na história, vamos falar das catedrais medievais. As culturas, então, mais próximas da nossa história, e especialmente as organizações religiosas da Idade Média, dispunham também deste conhecimento a respeito dos campos eletromagnéticos. Aqui a gente tem um exemplo da Catedral Notre-Dame de Chartres, e é um exemplo importante porque essa catedral ela se localiza exatamente em uma região onde se localizava no passado, na pré-história, um dos principais complexos sítios arqueológicos pré-históricos, onde existiam as aldeias célticas e os seus templos, né, os templos pagãos. Essa região é conhecida como a antiga região da Beócia, né, na pré-história se chamava região da Beócia. E era justamente uma região muito rica, é uma região muito rica em campos eletromagnéticos de grande magnitude. Né? A própria Catedral de Chartres ela fica locada justamente num ambiente onde existem vários cruzamentos de água subterrânea e é considerado um dos grandes espaços de poder, digamos assim, do ponto de vista energético do planeta. Bom, na China desde a sua antiguidade também, os chineses já conheciam
a importância do conhecimento dos campos eletromagnéticos terrestres, e eles tinham os geomantes, né? O imperador ele dispunha de geomantes. E a aplicação na China é importante porque ela extrapola um pouco o que a gente vinha olhando até agora, que eram assim o estabelecimento de lugares de culto, de lugares religiosos, de lugares de poder. Na China se utilizava esse conhecimento para tudo, para estabelecer locais saudáveis para moradia, locais saudáveis para trabalho, para agricultura, e era esse o trabalho dos geomantes. Os geomantes eram chamados pelo imperador e eles faziam então uma prospecção, um levantamento do solo para determinar se ali seria um bom lugar para se morar, para trabalhar, para plantar, e conforme a apreciação do geomante, deste técnico, então era decidido se ali seria permitido edificar qualquer tipo de construção ou não. Também na Índia, desde a sua antiguidade, esse tipo de conhecimento foi aplicado dessa mesma forma. A diferença é que a tecnologia para isso era um pouco diferente, né? E considerando as diferenças culturais também, mas o princípio mesmo de se estar buscando no espaço locais que fossem saudáveis, que fossem considerados adequados para as atividades humanas, especialmente aquelas de longa permanência. Né? Esse sistema na Índia é chamado de Vastro. Também os povos nômades têm bastante conhecimento a respeito desse metabolismo energético da Terra, e para que eles possam então definir o local de estabelecimento das suas tendas, eles primeiro soltam os animais, soltam os seus camelos, né, no sítio ali onde se pretende montar o seu acampamento, e eles aguardam que os camelos se estabeleçam, se acomodem, e naquele local onde os camelos escolherem para se acomodar, para descansar, é o local onde esses povos vão depois estabelecer as suas tendas, vão ali locar as suas tendas. Porque eles acreditam que os animais eles têm uma sensibilidade, uma capacidade de localizar locais saudáveis. O que os geobiólogos descobriram é que isso realmente corresponde a uma realidade, que existem vários animais que, do ponto de vista do metabolismo energético, têm um comportamento muito próximo ao metabolismo energético do ser humano. E por isso, então, existe de fato essa correspondência. Claro que existem outros animais que têm um metabolismo energético diferente do nosso, quase que oposto ao nosso, como por exemplo os animais que vivem em colmeias, que vivem em coletivos, como as abelhas, como os cupins, as formigas, que preferem, para o seu metabolismo energético é preferível, é melhor, é mais saudável, se localizarem justamente em locais que para nós seriam nocivos, né? Como por exemplo veios d'água, como por exemplo sobre cruzamentos, onde a intensidade energética é muito maior do que as zonas que nós consideramos zonas neutras. Mas são indicadores naturais da salubridade energética de um ambiente. Então, por fim, a mensagem que eu queria deixar para vocês, a noção que eu queria deixar para vocês, é que geobiologia é um instrumento, é uma ciência que busca abordar a medicina do habitat, busca abordar a saúde do ambiente. Então, essa é a abordagem que eu considero mais correta para a geologia ou biologia da construção, como alguns chamam. Tá? O principal objetivo da geobiologia é justamente proporcionar ambientes saudáveis. Ambientes que possam ser saudáveis tanto para os seres humanos como para a natureza,
e como para o planeta, porque é isso que a gente almeja, né? Isso é sustentabilidade, a gente fazer a nossa parte enquanto construtores de ambiente, como produtores de ambientes, de espaços, de uma forma responsável, de uma forma saudável e de uma forma sustentável. Então, esse é um exemplo de prospecção geobiológica, de levantamento de geobiologia. Então, como que na prática, então, a gente usa esse conhecimento. É feito um mapeamento das redes eletromagnéticas, quando a gente está falando, por exemplo, de geobiologia clássica. Então, aqui, isso é um terreno, e aí eu fiz o mapeamento, localizei as linhas Hartmann, mapeei elas, localizei as linhas Peiré, veios d'água subterrâneos que se encontram nesse terreno, e tendo esse mapeamento, em posse desse conhecimento, fica mais fácil a gente conseguir então propor ambientes saudáveis, ambientes onde as pessoas possam aproveitar de fato as condições de saúde que esse ambiente proporciona e se proteger daqueles elementos que eventualmente possam se tornar nocivos à saúde das pessoas. Então, com isso, a gente pode desenvolver o projeto, no caso aqui a aplicação de projeto arquitetônico, com esse tipo de mapeamento. Em algumas situações é necessário fazer uma compensação energética, ou seja, ela é feita basicamente, aqui neste exemplo, basicamente com a punção de uma pedra no solo, na terra. Isso é chamado de geoacupuntura, e a geoacupuntura é de fato uma acupuntura, né? Então imaginamos assim, o que é a acupuntura? A acupuntura é uma técnica de medicina chinesa que utiliza os meridianos energéticos do nosso corpo e no cruzamento desses meridianos aplica uma agulhinha, faz uma punção para reequilibrar a energia ali naquele ponto, enfim. Nós fazemos a mesma coisa, só que nós estamos trabalhando com os meridianos energéticos do planeta, e aí nós utilizamos, não uma agulhinha, mas nós utilizamos pedras, assim como os povos pré-históricos usavam os dômenes e os menires, aquelas pedras punçadas na terra, nós também utilizamos, mas utilizamos numa escala menor, com fins de reequilibrar aqueles pontos energéticos, reequilibrar a energia daqueles determinados pontos que ali estão. Então, aqui fica uma bibliografia básica, assim, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da geobiologia. E, por fim, eu agradeço a participação nessa vivência em sustentabilidade. Agradeço ao grupo do Tauaporã Vila Mundo de Manaus, agradeço a vocês e espero em breve poder estar pessoalmente em Manaus conversando com vocês e compartilhando de mais conhecimento e fazendo trocas sustentáveis. Muito obrigada!